bom dia a todos. Bom, essa mensagem aqui, o culto hoje ele será gravado, mas estou dizendo bom dia porque nós vamos soltar ele pela manhã, então a probabilidade de que você já assista pela manhã é grande, mas se você for ver esse vídeo depois, à tarde, à noite, uma boa tarde, uma boa noite, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Para iniciar esse culto, Filipenses, no capítulo 4, Paulo diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e a quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam firmes no Senhor, ó amados. Aqueles a quem eu tenho saudade e vocês que são a minha alegria. Nós somos colocados numa comunidade de fé para nós desfrutarmos disso. Nós vamos sentir saudades dos irmãos. E nesse momento nós estamos sentindo saudade. E quando nós lembramos das nossas celebrações, nós lembramos com alegria. Mas Paulo continua e fala assim: permaneçam firmes no Senhor, ó amados. Então, que essa semana você, quando lembrar, e se passar na sua cabeça, lembrando dos irmãos, da igreja, da comunidade, com saudade, com carinho no coração, lembre que o seu desejo tem que ser de que os irmãos possam estar firmes e que você esteja firme. Então, nesse momento, ore pela vida dos seus irmãos, para que eles permaneçam firmes e que você também possa permanecer firme. Vamos orar nessa manhã e colocando, já foi gravado, mas que aquilo que você vai assistir agora nesse momento, independente do horário que seja, que possa ser abençoador para a sua vida. Vamos colocar isso diante de Deus. Senhor Jesus, que tudo aquilo que agora as pessoas vão ver e ouvir, que possa chegar aos corações, que possa ser agradável aos ouvidos do Senhor, mas que possa fazer morada nos corações humanos. Nós pedimos assim e colocamos diante do Senhor no santo nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.
Bom dia, irmãos. Nós estamos felizes de estarmos com vocês, não presentes, né, mas pelo menos através de vídeos, porque vocês são muito especiais para nós, têm caminhado conosco durante todos esses anos no Senegal, esses ministérios que nós temos realizado, e foi possível através de vocês. Então, nós queremos apresentar para vocês um pouco sobre como foram os anos no Senegal e, de coração, agradecer a cada um de vocês. Um abraço. Hoje vamos falar um pouco do que Deus tem feito na África e de nossos planos para o futuro. Em primeiro lugar, queremos agradecer pelo apoio desta igreja ao nosso trabalho missionário. Vocês têm sido uma grande bênção para a África e esperamos que esta parceria se estenda por muitos anos. Nestes 6 anos e meio na África, Deus fez muitas coisas lindas, mas queremos destacar os projetos que continuam sob nossa responsabilidade. Temos o Clube das Crianças, que é uma escolinha dominical para ensinar a Palavra de Deus. Começamos em 2015 e até hoje as crianças estão muito animadas para participar. Cantam, ouvem, oram e recebem um lanchinho no final. Nadine é a obreira responsável pelo clube. O casal William e Adamá abriu uma creche no interior, trabalho que adotamos e temos visto o envolvimento dos membros daquele povoado. Assim como a igreja primitiva, eles caíram na graça do povo. Nossos parceiros árabes tiveram um ano intenso, com perseguições, discipulado e alguns batismos. Orem por favor por um deles que está em prisão por causa de sua fé. Mustafa tem sido obreiro muito eficiente em sua jornada. Ele tem feito campanhas evangelísticas e evangelismo de casa em casa, o que tem feito a igreja crescer. Já contamos com 3 igrejas plantadas. 2019 foi um ano de muitas conversões e tivemos mais de 40 batizados. Agora temos um novo desafio. Vamos manter o projeto e os obreiros na África e começar um novo projeto missionário na Espanha. Espanha tem cerca de 47 milhões de habitantes. Quase 70% deles são católicos e 20% declaram não ter religião. Há 2 milhões de muçulmanos, fruto da imigração do norte da África, especialmente do Marrocos. A igreja espanhola ainda é pequena, com menos de 4% da população sendo protestante. Destes, apenas 500 mil são espanhóis nativos. Nossos planos para a Espanha são os seguintes. Queremos fazer plantação de igrejas, inicialmente apoiando igrejas locais e aprendendo com elas. Queremos trabalhar com evangelismo na universidade e apoiar trabalhos com imigrantes africanos porque temos afinidade com eles devido à nossa experiência. Queremos deixar aqui o nosso muito obrigado a todos vocês que nos ouviram nesta manhã. Bom dia, queridos irmãos, irmãs, amigos, prazer estar com vocês hoje. E hoje nós queremos continuar nossa série de mensagens no livro de 1 Coríntios, capítulo 7. Nós tivemos o Dia das Mães, semana passada, mas hoje queremos continuar. O capítulo 7 é um capítulo bem especial, porque nesse capítulo Paulo começa a responder perguntas. Ele recebe da igreja, possivelmente uma carta com várias perguntas que os irmãos têm. Eles têm dúvidas. Isso é natural e normal que tenhamos dúvidas e que precisemos de alguém para poder responder às perguntas. Eles viram que o apóstolo Paulo seria assim a pessoa ideal para isso. Assim, eles escrevem e o apóstolo Paulo responde. Nos primeiros 6 capítulos, ele vai tratar mais os temas que ele vê como bem importantes, mas que eram problemáticos na igreja, e tem a ver com a divisão, tem a ver com irmãos levando outros à justiça, tem a ver com o problema de pecado dentro da igreja. E no capítulo 6, ele gasta praticamente um capítulo para falar sobre o problema da sexualidade fora do casamento.
Agora, no capítulo 7, ele inicia falando sobre a sexualidade também, mas a sexualidade dentro do casamento, ou também aqueles que são solteiros, né? Ou celibatários. Então, nós queremos hoje estar focando um pouco nesse capítulo e aprender com as respostas do apóstolo Paulo. No versículo 1, ele começa assim: quanto ao que me escrevestes, está aqui, eles escreveram e agora ele vai responder. E eu me tomei assim o tempo para procurar as perguntas que eles fizeram. O apóstolo Paulo ele vai respondendo uma atrás da outra, mas nas entrelinhas nós podemos ver o que preocupava os coríntios, quais eram as dúvidas deles. E a primeira pergunta que eu achei é a seguinte: Paulo, diante de todos os problemas entre homem e mulher, não é melhor que o homem não toque em mulher? A cidade de Corinto, ela era famosa pela promiscuidade toda sexual ali. Havia homossexualismo, havia o templo de Afrodite, onde tinha aquelas prostitutas, possivelmente homens solteiros e casados, visitavam também essas mulheres. Tinha homossexualismo, tinha todo tipo de coisa. E eles parece que veem, olha, tudo isso aí é um desastre total. Não é melhor que o homem não toque mulher, que isso, né, que seja feita uma separação, uma distância e tudo vai ficar melhor. E olha a resposta do apóstolo Paulo. Ele diz: é bom que o homem não toque em mulher. Ele fala, não é ruim, não é proibido você tomar essa posição de repente não casar. Mas ele continua: mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Nem todas as pessoas têm a capacidade de viver como celibatários, como pessoas que não casam, porque Deus nos fez com os nossos corpos e com certos estímulos sexuais, tanto o homem e a mulher. E por isso o apóstolo Paulo fala: olha, essa linha é perigosa, de repente proibir o casamento ou achar que o ser solteiro é tanto melhor. Por quê? Por causa da impureza. As pessoas podem acabar não se dominando e caindo em pecado. O apóstolo Paulo, ele continua respondendo uma outra pergunta. Algumas mulheres se dedicam muito ao jejum e à oração, e nesse tempo também decidiram não ter relação com o marido, para se dedicar totalmente a Deus. Essas perguntas que eu estou fazendo não estão na Bíblia, elas estão na entrelinha, tá? Então, as pessoas queriam se consagrar ao Senhor, viver uma vida, entregada ao Senhor, e se dedicaram ao jejum e à oração, possivelmente algumas mulheres. E com isso elas disseram: olha, eu estou em jejum e oração, não tem intimidade agora comigo durante esse tempo. E o apóstolo Paulo vai responder, diz: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu corpo, e sim a mulher. Paulo está falando do contexto do casamento. Nós, quando casamos, dizemos sim ao nosso cônjuge, dizemos sim à sexualidade do nosso cônjuge, e ele diz sim à nossa sexualidade. E Paulo aqui, a conotação, ela está mais ligada a essa intimidade sexual. E ele diz: olha, você no casamento precisa pensar no outro, não só em você, tanto o homem e a mulher. E as necessidades sexuais devem ser supridas dentro do casamento.
Não na pornografia, não na masturbação, não com prostitutas, não com adultério. É dentro do casamento, e isso precisa ser muito bem cuidado. Então, o apóstolo Paulo continua e diz: não vos priveis um ao outro. E essa palavra privar, ela é uma palavra bem forte no grego. Ela indica, não roube o que o outro tem, na verdade, por direito. Ninguém pode entrar no casamento de repente e dizer: olha, eu não pensei que no casamento ia ter sexo. Nossa, isso aí não. Não, isso aí não. Não. A sexualidade, a vida sexual, ela é parte da vida do casal. E é claro que tudo tem os seus limites, né? Paulo não entra nesses detalhes. Não existem casamentos onde um lado é abusivo, onde não tem limites, é um compulsivo sexual, vai precisar de ajuda. Se você está me ouvindo e você tem esse problema, procure um conselheiro, procure ajuda, porque não é normal. Eu mesmo conheci um casal que eu tive que aconselhar e ela não aguentava mais, porque era de manhã cedo, quando acordava era o meio-dia, depois da hora da comida era de noite, quando ele voltava do trabalho, e mais uma vez de noite depois de dormir. Isso é um exagero. Essa pessoa, ela tem problemas, porque isso não é o normal. Por outro lado, a gente trata às vezes de outros casais onde o homem se queixa e diz: olha, é uma vez por mês. E eu estou sendo assim uma vez bem aberto e bem franco, porque precisamos ser também na igreja francos com relação a isso. Isso também não está certo, não é normal. Então, nesse sentido, nós precisamos de repente procurar alguém que possa estar nos aconselhando, né? E não privando o outro, não defraudando o outro, é outra palavra, não roubando do outro aquilo que ele tem por direito. E o apóstolo Paulo, ele continua, diz: o marido, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente. Então, se houver mútuo consentimento, os dois decidiram: olha, nós vamos ficar uma semana sem intimidade sexual, para nos dedicar à oração, ao jejum, consagrar as nossas vidas. Existe algo assim que nós temos, que é muito importante, queremos levar a Deus, e nós queremos mostrar quanto isso é importante, mas que os dois decidam isso juntos. Não adianta um decidir e dizer: eu decidi agora uma semana sem intimidade porque eu vou me dedicar à oração. Se o outro não concordar, está errado, está errado. Então, se os dois concordarem nisso, tá bom. Então, o apóstolo Paulo, ele dá o motivo para que Satanás não vos tente. Ele conhece, ele sabe como é forte a tentação sexual na vida de uma pessoa. E isso deve ser suprido ali no casamento. Uma terceira pergunta que eu vejo nas entrelinhas: Paulo, temos muitas pessoas com problemas no casamento. Não é melhor que elas se separem? Eu imagino que ali naquela cidade de Corinto, com toda essa confusão que eles viviam, porque a igreja de Corinto era muito diferente da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, ela era fundamentada sobre a base do Antigo Testamento, sobre os mandamentos do Senhor. A igreja de Corinto não. Eles conheciam a cultura, que era uma confusão, e tinham tantos problemas. Então, não é melhor que, se um casal tem problemas, as coisas não vão, está tudo difícil, não é melhor que se separem? O apóstolo Paulo, no versículo 10, diz: ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Ele deixa muito claro aqui que não é ele que está dizendo isso, é o Senhor Jesus. E nós ali em Mateus 19, Marcos capítulo 10, Mateus 5, Lucas 16, Jesus deixa muito claro que Deus mesmo, quando um homem e uma mulher se unem, Deus os une. E Deus quer que eles vivam toda a vida em matrimônio juntos.
e que não se separem. Essa é a vontade de Deus. E isso está aqui no versículo 10, nós temos isso no versículo 27. Estás casado? Não procures separar-te. E, um pouquinho para frente, versículo 39, a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Essa é a normativa divina. Deus, Ele, já no Antigo Testamento nós sabemos, né? Ele detesta o divórcio que estava acontecendo ali entre o povo de Israel. E uma coisa eu sei e você também sabe, que no casamento nós vamos ter diferenças, e nós vamos ter problemas, e nós vamos ter grandes desafios. Mas se Deus diz para que permaneçamos juntos, se Jesus diz que isso é o que Ele espera, que não o separe o homem, aquilo que Deus uniu, é porque Deus também deu as ferramentas, Deus deu o meio para que a gente possa permanecer. Então, use esses meios, aplique os princípios da Bíblia, o princípio do amor, o princípio do perdão, o princípio da paciência, precisamos ter. Paulo mesmo, ali em Efésios 4:32 diz: antecede uns para com os outros benignos. Isso é muito importante, sobretudo dentro do casamento. Compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Os dois lados dentro de um casamento são falhos. E ser benigno, compassivo, paciente, perdoando um ao outro, amando um ao outro, é muito importante para um casamento dar certo. Então, a vontade de Deus não é a separação. Não vou entrar em questões de divórcio, novo casamento, nem nada nesse momento, só seguindo um pouco a linha. Deus diz, o apóstolo Paulo diz: olha, não se separem. Se, porém, ela vier a separar-se, versículo 11, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Paulo enfatiza mais uma vez. Ele diz: se houver um tempo tão turbulento e até houver uma separação, mas não se case, não seja rápido a entrar num próximo casamento. Qual é o fim? Qual é o desejo de Deus? Que se reconciliem, que os dois se reconciliem, que sintam falta um do outro, que se levantem em oração a Deus e que haja uma reconciliação entre os dois. Se está aqui, é porque a reconciliação é possível. E eu tenho visto casais que estiveram 7 anos, um casal que eu conheço, separados, divorciados, não voltaram a casar e depois eles voltaram. Os dois encontraram, né, uma intimidade com Deus que eles não tinham antes e voltaram, né, a ter um casamento sólido e maravilhoso. Eu vou seguir. Uma quarta pergunta que eu vejo aqui é: algumas pessoas se converteram, mas o cônjuge não se converteu. Não seria melhor que esses se separassem? Esse era outro problema. E é um problema, de certa forma, em toda a igreja. Essas duas pessoas casaram, elas não são crentes, elas não são de Jesus. Um teve um encontro com Jesus e agora a vida dessa pessoa mudou, mas o outro não teve. E aquele outro não está, às vezes, conforme, não está satisfeito, existem determinados problemas. O que fazer? Vamos nos separar? Ou o problema em Corinto possivelmente ainda era outro. Ah, não, eu sou uma pessoa santa agora por meio de Jesus, e está casado com uma pessoa que não é de Jesus? Não, isso é terrível, isso não dá. Então, eu preciso de um cônjuge crente. E o apóstolo Paulo, ele diz: ao mais digo eu, não o Senhor. Versículo 12: se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Não, fique junto. Não abandone o casamento. Ore,
pelo teu esposo, pela tua esposa. É claro que aqui também, deixa eu só fazer um parênteses, nós precisamos cuidar com algo. Se eu sou uma pessoa de Jesus, eu devo casar com uma pessoa que é de Jesus. Essa é a normativa. 2 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele diz: não se unam em jugo desigual com os incrédulos. Que associação pode ter a treva com a luz? Então, o princípio é esse. Se você é de Jesus, case, espere por alguém que também é de Jesus, que ame a Jesus e que tenha um compromisso com Jesus. Mas se você não tinha esse compromisso e você estava casado e se converteu, Paulo diz: fique junto. Se depender de você, não abandone o casamento. Continuando aqui, uma outra pergunta que eu acho que havia: se um crente ficar casado com o descrente, isso está ligado com o anterior, isso não vai ter uma influência ruim sobre a minha vida ou a vida dos meus filhos? E essa pergunta, ela talvez veio inclusive por certo conhecimento do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento o princípio era isso: algo que era santo, que era puro, ficava impuro quando era tocado por algo que era impuro. Por isso, por exemplo, uma pessoa que era pura, se ela tocasse um morto, ela ficava impura. Se ela tocasse um homem, tocasse uma mulher menstruada, ele ficava impuro. Se tocasse um leproso, ficava impuro. Então, o puro ficava impuro por causa do toque ou do contato com o impuro. E isso criou determinada preocupação para esse pessoal. Por isso, melhor então se divorciar e casar algum crente. Não. Paulo, ele diz assim no versículo 14: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui nos mostra a grandeza do que nós temos em Jesus, em Cristo. As bênçãos celestiais, a cobertura, a proteção e a força e o poder do Espírito Santo na vida de um crente, que vai ser uma influência na vida daquela pessoa que não é crente, uma influência positiva, uma boa influência. E nós temos o testemunho de que muitos homens e mulheres que eram incrédulos, a esposa ou o marido tinham se convertido, eles também se converteram. E essa esposa, esse marido crente, ele vai acabar, se ele andar com Jesus, sendo uma influência muito boa para os seus filhos. Quantas vezes a gente vê isso, inclusive na igreja? Aquela mulher se converteu, ela traz os filhos e tudo, o marido não vem. Ou o marido, quando vem uma vez por mês, talvez fica sentado lá no último banco. Mas os filhos, eles vão conhecendo Jesus. Paulo diz: isso não é motivo para separação. No lugar ali, na situação que você está, aproveite essa situação para ser um testemunho, para abençoar a tua família. Paulo não está dizendo que o homem automaticamente, por estar casado com uma mulher crente, agora vai para o céu, ou que os filhos, por terem uma mãe crente, vão para o céu. Não, mas a ação do Espírito Santo está sobre eles. Por quê? Porque naquela casa tem um homem ou uma mulher de Deus. Que tremendo! Então você não fica sujo, teus filhos não são sujos, senão que essa purificação que nós recebemos através de Jesus, ela contagia, ela vai chamar outros a esse mesmo encontro com Jesus e uma vida com Ele. Então, aproveitando aqui o que Paulo diz. Paulo não fala só sobre os casados, eu vou ter que ir um pouquinho mais rápido aqui. Ele também fala dos solteiros, dos viúvos. E uma pergunta que eu pensei que eles fizeram foi: Paulo, você não tem mulher, não seria muito melhor se os solteiros e viúvos não se casassem mais? E Paulo, ele responde isso no versículo 7. Ele diz: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Nós sabemos que Paulo, possivelmente desde o tempo que Jesus chamou ele,
que Paulo não tinha esposa. Inclusive, num outro lugar, ele menciona e fala que os apóstolos, os outros, eles iam com a sua esposa, mas Paulo, ele não tinha esposa. E ele diz aqui, no 7, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Paulo, ele durante todo o ministério dele, ele não esteve casado. Mas com praticamente 100% de certeza, Paulo sim esteve casado durante uma época da sua vida. Porque ele chegou a ser o suprassumo dos fariseus. E não era possível ser um fariseu sem ter uma esposa. Era a norma daquela época que para se tornar um fariseu, você precisava estar casado. Então, nós achamos que Paulo era um viúvo. E ele optou por não casar. Ele diz, seria muito bom se os homens, fossem assim como eu sou. Mas ele não termina aí. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro do outro. E agora, Paulo vê a questão do casamento, ou permanecer solteiro, ou permanecer como um viúvo, como um dom. Jesus mesmo já havia dito, e isso Jesus diz lá em Mateus 19, versículo 10, quando ele fala sobre o divórcio, e os discípulos depois perguntam para ele, e eles veem que é muito difícil, porque, puxa, se não dá para se divorciar, que dificuldade, melhor é não ficar casado. E aí Jesus diz para os discípulos, nem todos têm condições de aceitar essa palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos por nascença, outros foram feitos assim, e outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Jesus fala de 3 categorias, e Paulo aqui está sublinhando isso. Jesus fala, algumas pessoas, elas nasceram com algum problema na sua sexualidade, e eles nunca vão poder casar. Existem aqueles outros que não têm nenhum problema congênito na sua sexualidade, mas que foram castrados e por isso também não sentem nenhum desejo sexual ou algum desejo de se casarem. E depois tem uma terceira categoria que decidiram não se casar. Por quê? Porque eles não têm aqueles impulsos, eles conseguem se dominar muito bem e preferem ficar solteiros. E Paulo diz, se você tem esse dom, então fique solteiro. Mas se você não tiver, como ele diz ali no versículo 9, caso porém não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, se você que é solteiro, você está esperando, está vendo, se você não tem esse desejo, não tem nada errado com você, está tudo certo. Paulo diz, é um dom de Deus. Agora, se você tem esse impulso, esse desejo, quero casar, formar uma família, eu tenho necessidades sexuais, não tem nada de errado se você casar no Senhor, sendo guiado e orientado por Deus. Mais uma pergunta que eu imagino que eles fizeram. Paulo, gostaríamos de entender melhor. Por que você acha que permanecer solteiro ou viúvo é melhor do que casar? Porque Paulo diz, e aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. E os coríntios com certeza estavam nessa dúvida, mas por que, Paulo, você fala agora desse jeito? E Paulo, aqui no capítulo 7, ele dá 3 razões. Uma nós encontramos no versículo 26, por exemplo, considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Ele também vai voltar a isso no versículo 28, onde fala, ainda assim tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupá-los. Se você casar, ter filhos e ter família, você pode ter lutas muito grandes no momento em que vier o tempo de angústia.
Paulo era um profeta. Ele percebia que perseguição estava às portas. E não demorou muito depois dessa carta aos Coríntios, realmente uma perseguição muito grande aconteceu. Uma perseguição muito grande com Nero no Império Romano, sobretudo em Roma, mas também em outros lugares. E Paulo diz, imagina se você está nessa situação e você está sendo perseguido, você vê os teus filhos sofrendo, tua esposa sofrendo e tudo isso, melhor você então não casar. Então, também isso ele não vê como alguma coisa errada, dentro da situação que nós estamos, dizer, sabe o que? Melhor não. Eu mesmo conheço um testemunho isso aconteceu na Idade Média, de uma mãe que foi capturada, junto com uma criança recém-nascida que ela teve, colocada na prisão. Os que a torturaram e tudo mais, tentaram fazer de tudo para que ela abandonasse a fé, e ela ficou firme. E aí, eles tiraram aquela criança dela, colocaram na cela ao lado, e aquela criança chorava, e eles falaram, se você abandonar a fé, nós vamos deixar você alimentar o teu filhinho. É disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Situações angustiosas, onde eles podem chegar a usar, inclusive, os teus filhos para você deixar. Isso é muito difícil. Como solteiro, se fizerem alguma coisa contra mim, eu aguento. Ou mesmo como casado, se só atingir a mim, não tem problema, vou ficar firme. Mas se atingir a minha esposa, os meus filhos, é tanto mais difícil. É disso que Paulo fala. No testemunho dessa mulher, ela acabou não cedendo. A criança morreu de fome, infelizmente, mas ela permaneceu firme com Jesus. Mas é muito difícil uma situação dessas. Por outro lado, Paulo não para ali. No versículo 32, ele diz, o que eu realmente quero é que estejais livres de preocupações, que vocês não tenham também preocupações. O ser solteiro é diferente do ser casado. Eu, por exemplo, como homem casado, eu tenho que me preocupar com a minha esposa, eu tenho que me preocupar com os meus filhos. Eu preciso de uma renda muito maior para sustentar minha família do que somente eu sozinho. Eu não posso me locomover de um lado para o outro, sair por um mês, 2, de repente, tudo fica muito mais complicado. Então Paulo diz, eu queria poupar vocês de todas essas preocupações. E mais um terceiro argumento que o apóstolo Paulo dá, dizendo para as pessoas, e a opção que ele fez também, é para permanecer solteiro, está no versículo 32 e no 35. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo e como agradar a esposa. Quando nós casamos, nós vamos ter que dedicar tempo, sim, à esposa, ao cônjuge, aos nossos filhos. E Paulo vê agora, ele como um possível viúvo, a vantagem que ele tem. Ele pode se dedicar totalmente ao Senhor, ao reino de Deus. E por isso, ele diz, ser solteiro, permanecer viúvo, é uma bênção. É bom, porque eu posso me engajar impedidamente no reino de Deus. Nós sabemos pela história do cristianismo, a quantidade, por exemplo, de igrejas, de pessoas que foram alcançados através dos missionários ou missionárias que permaneceram solteiras. Eles optaram por não casar e para servir o Senhor desimpedidamente. Inclusive um teólogo que eu considero muito na Inglaterra, escreveu muitos livros, o nome dele é John Stott. Ele teve muitas oportunidades para casar, mas ele falou que se ele casar, ele não vai poder exercer o ministério como ele sente que Deus chama. E ele optou por não casar. Ele morreu agora uns anos atrás, mas foi um homem que até hoje, através de tudo que ele escreveu, tem muitos vídeos e tudo isso, é uma bênção. Um teólogo muito sólido e muito firme na palavra de Deus. E assim, muitos missionários e muitas missionárias foram uma bênção. Assim que, na nossa sociedade,
o estar e ficar solteiro não é visto com bons olhos. Mas na Bíblia nós não temos isso. Nós temos inclusive o apóstolo Paulo mostrando o ser solteiro, permanecer viúvo, não casar, pode ser uma bênção. O casamento é uma bênção, o ser solteiro também é uma bênção. E agora para o final, eu vou para um texto que para mim aqui é maravilhoso, onde o apóstolo Paulo, ele diz: ande cada um, no versículo 17, cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Não deixe que a cultura seja a norma para a tua vida, ou aquilo que de repente um e outro quer. Que seja o Senhor que normative a tua vida. Foi alguém chamado estando circunciso, ou seja, alguém estando na condição de um judeu, está falando de etnia, aqui uma pessoa que é um judeu, não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso, não se faça circuncidar. Essa disputa sempre estava ali naquela época, né? Ah não, ser circuncidado, isso sim é melhor, porque esses são de Deus. É verdade que Deus fez um pacto com o povo de Israel, e Deus ordenou a circuncisão. E os judeus, inclusive, é interessante, porque tem dentro do judaísmo uma corrente que acha que o Abrão, ele está lá na porta do céu, e o trabalho dele na porta do céu é controlar para ver quem está circuncidado, quem não está. Quem está entra, quem não está fora. A esse ponto eles chegaram. Então tinha alguns que achavam: puxa vida, eu sou menos. Não, não é. Paulo diz: cada um conforme Deus chamou. Assim, no lugar onde Ele te chamou, Ele te colocou, assim viva. Ele continua: a circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Ele está dizendo: o que vale é que você seja obediente a Deus e a sua palavra. Isso sim, procure fazer, independente da situação na qual você se encontra. Se você está solteiro, se você está casado, né? Obedeça e sirva ao Senhor. E ele continua: foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Nós somos muito movidos pela sociedade, pelas circunstâncias, pela cultura, pela propaganda, por tudo aquilo que vemos. E sempre estamos naquela coisa: ah, não está bom como está, eu preciso me projetar mais. Se eu sou solteiro, eu preciso casar para ser alguém. Se eu não sou uma pessoa que tem uma renda alta, eu preciso fazer tudo para ter uma renda alta. Conseguir a fama, conseguir poder, conseguir domínio e tantas coisas. Isso a sociedade diz, isso ir para frente. Paulo diz aqui: não tem problema nenhum se você é um escravo. Você não é menos por ser escravo, porque você agora está livre em Cristo. Veja que bênção. E ele também diz: você que é um livre, você também não tem vantagem, porque você agora é escravo de Cristo. O que realmente importa no final das coisas, versículo 23: por preço fostes comprados, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Diante da cruz, todos nós, na verdade, somos iguais, e aos olhos de Deus aceitos na condição em que nós estamos. Glorifique a Deus ali, frutifique ali onde você foi plantado. Semana passada, se não me engano, eu encontrei um dos nossos irmãos e amigos, e foi interessante naquela conversa com ele. Ele diz: pois é, passei a minha vida inteira tirando leite, e às vezes agora a minha mente ela
vaga e eu fico pensando se era realmente isso que Deus tinha para mim. Se Deus não tinha alguma outra coisa para mim. Esse aqui é um texto que nos mostra que, sim, se Deus te chamou atrás das vacas, então cuide bem das tuas vacas. Seja um amigo, trate os teus funcionários com amor. Se você consegue, através do que você está fazendo, uma boa renda, ajude outros com aquilo. Isso é o que Paulo está dizendo. Se você está casado, não ache que agora você tem que desfazer o teu casamento para servir a Deus em algum lugar, porque isso sim que vai ser melhor. Não, permaneça nisso. E se você está solteiro, não pense que você tem que casar para servir a Deus melhor. Esse é o princípio que Paulo aplica aqui. E é um princípio que traz uma paz também, eu espero, grande a você. Porque quantas vezes o diabo vem com algum pensamento e diz, poxa, mas será que não seria melhor assim, assado? Não. O melhor é que ali onde Deus te colocou, que você seja encontrado fiel. Você já é muito amado e precioso, comprado. E a palavra aqui usada é pago com dinheiro, ao vivo, não é cheque, não é pré-datado, não é nada disso. Ele pagou com o seu sangue precioso. E Ele simplesmente quer que você o honre e o glorifique na condição que você está. Então, não se deixe mover por isso ou por aquilo, simplesmente se deixe mover por Deus. Na tua comunhão, na tua intimidade com Deus. Também você que é solteiro e quer casar, não case simplesmente por impulso. Sim, case, porque Deus te guia e te orienta. Se demora 1 ano, 5 ou 10, é muito melhor você esperar e encontrar a pessoa que Deus tem preparado para você. Se você está casado, você tem certos problemas e dificuldades, trabalhe ali no teu casamento e glorifique a Deus, né? Dentro da tua família. Se você é um homem, assuma o lugar de sacerdote, ame a tua esposa. Se você é uma esposa, se submeta ao teu marido. Criem os seus filhos com amor, com respeito, e a bênção de Deus, ela vai fluir. Frutifique ali onde você foi plantado. É isso o que Paulo quer dizer aqui. Que Deus te abençoe nisso. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque a Tua palavra, ela tem princípios tão importantes para cada área da nossa vida. Nós muitas vezes somos inseguros com relação à nossa situação, se estamos no lugar certo ou não. Ajuda-nos a ver que o lugar certo é nós estarmos no Teu coração e o Senhor no nosso coração, e nós cheios do Espírito Santo. E aí sim, se o Senhor nos guiar a alguma outra profissão, a algo diferente, talvez ao campo missionário, aí sim. Mas que o Senhor livre aquelas pessoas, talvez de tristeza, aquelas pessoas que talvez tenham sentimentos de culpa porque não fizeram aquilo que outros fizeram. Ajuda, Senhor, a ver que o Senhor os chamou naquela condição e que era ali onde eles deveriam glorificar o Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor aceita aquilo que nós te oferecemos. Seja como um escravo, como um funcionário mais simples e baixo, sem nenhum estudo, analfabeto, mas um coração que te ama. Assim também como o maior doutor, com um reconhecimento mundial, não é melhor nem maior, mas também precisa servir o Senhor com todo o coração. Ajuda-nos a aprender essa lição, que nós não somos melhores do que ninguém, que debaixo da cruz nós somos os mesmos, comprados pelo precioso sangue de Jesus, para te servir e honrar. Que o Senhor abençoe muito e grandemente cada um
dos membros da nossa igreja, cada um daqueles que nos assistem, e que essa semana seja uma semana onde reflitamos também sobre esse texto e que possamos levar a cabo aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Tua graça e bênção esteja sobre cada um, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos aproveitar e dar os avisos também para a semana. E o pastor Marcos está aqui comigo, ele vai dar o primeiro aviso e depois eu quero dar os outros também. Olá, tudo bom? Bom, um tempo atrás nós falamos, pedindo para os irmãos mandar uma foto, assistindo o culto, assistindo a celebração, que nós íamos montar um vídeo. Nós queremos continuar com essa ideia, só que ela agora é um pouquinho diferente. Você pode fazer um vídeo curto de no máximo 1 minuto, mandando uma saudação para os irmãos da igreja. Então pensa que você está com saudade de ver a igreja. Se você estivesse vendo a igreja agora, o que você diria para os membros da igreja? Então pensa nisso, grava um vídeo curtinho e pode mandar para nós, que nós vamos tentar fazer um vídeo e mandar para que todos possam ver, tá bom? Que Deus abençoe vocês, e qualquer dúvida, só falar com a gente. Um abraço. Vocês podem mandar no WhatsApp do pastor Marcos, ou também no e-mail da igreja. Acho que vai ser mais fácil no WhatsApp. Quero agradecer muito a cooperação de vocês com o projeto Amor em Ação. Nós pudemos ajudar muitas pessoas já, Foi agora também feita a coleta na colônia, tudo isso também está indo para AMAS, então tem muita ajuda que está sendo dada. Também quero agradecer muito pelos depósitos na conta da igreja para a cesta básica dos funcionários da AMAS. Nós praticamente temos o valor, Então eu agradeço de coração, vai ser uma bênção também muito grande para eles. Por outro lado, mais um aviso está no boletim também, queremos reforçar. Nós não podemos nos reunir ainda, isso pode levar tempo. E eu creio que Deus está dizendo, sejam uma pequena célula, um pequeno grupo dentro da família. E por isso fazemos as perguntas bíblicas semanais, para que vocês trabalhem como família, cresçam como família. E na semana passada nós lançamos o desafio para que você convidasse um casal, uma pessoa solteira, um viúvo, uma viúva, para compartilhar com você o estudinho talvez na tua casa, aquele momento de oração, de estudo bíblico, de compartilhar juntos. Nós não podemos convidar tanta gente, até 4 ou 5 pessoas de uma outra família, sim, pode ser. Não queremos obrigar ninguém também, Mas você está livre para fazer, se o Senhor assim guiar. Eu tenho certeza que vai ser de bênção, tá? Então seria isso para hoje. Deus abençoe muito a tua semana e seja contigo. Amém.